Eu estava falando sobre o meu pai um pouquinho antes da gente começar a gravar aqui, não é? Então eu venho de um lar cristão. Meu pai, na verdade, Liz, ele era já ordenado pastor quando eu nasci. Eu sou o filho mais velho, nós somos 3 filhos. Então ele já era ordenado, casado com minha mãe, e então eu cresci num contexto evangélico. Meu pai é um pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, então fui criado nesse contexto. Mas só que a história da nossa fé, da fé da nossa família, começa bem lá atrás. Então tem um dado bem legal que eu gosto de compartilhar, é uma honra, um privilégio que eu tenho. O primeiro pastor protestante do Brasil foi um padre convertido ao protestantismo, chamado José Manuel da Conceição. Ele foi evangelizado e veio à fé. Era um padre que depois procurou voltar nas paróquias onde ele tinha trabalhado para evangelizar as pessoas, que ele queria que as pessoas ouvissem o evangelho como ele havia ouvido agora. Ele estava muito empolgado com isso. E quando ele esteve em Sorocaba, o primeiro convertido do ministério dele chamava-se José Carlos de Campos. É minha família. Então isso na década de 1860. Caramba! Então assim, nós estamos falando de há bastante tempo, mais de 150 anos atrás. Então eu tenho o privilégio de ser 6ª geração de presbiterianos, que no Brasil é coisa raríssima. Nossa! Não é? Então eu digo que a fé começou lá atrás. Deus foi bondoso de colocar isso na vida da família do meu pai, ao lado do meu pai, e de ter sido criado num lar cristão. O que eu queria compartilhar com os nossos ouvintes sobre a validade disso? Eu aprendi isso quando eu era adolescente. Se eu ouvisse um testemunho como o seu, Galego, na minha adolescência, eu diria assim: uau, eu queria uma história dessa para contar. Como se fosse assim, né? Aquela mudança. Isso agora. Aquela mudança, Lizzy, que a gente fala assim: gente, isso é que é a obra de Deus na vida da gente. Porque a minha história não tinha nada de radical assim. Mas aí eu tive um amigo que foi muito sábio, e foi uma das coisas mais memoráveis que ele me disse. Eu guardei, ele falou assim: Heber Júnior, não fale isso. Deus poupou você de uma série de descaminhos. E eu não tenho esse passado como algo que eu gosto de lembrar. Eu louvo a Deus, né, porque ele me tirou de lá, mas isso não é uma coisa positiva. A gente às vezes traz marcas, traz uma série de coisas que são negativas. Só quem é caramelo sabe. Porque eu fico imaginando justamente isso. Porque para um homem que cresce num conhecimento, num ambiente moral, deve ser muito difícil enxergar a sua miséria, né? Uhum. Enxergar e falar assim: eu sou marido de uma só esposa, eu não mato, eu não roubo, eu mal minto. Por que eu preciso de um Deus para me salvar? Então, deve ser muito mais complexo essa questão. O meu é de não conseguir depender de mim mesmo. Então, é muito claro para mim. Então, quando eu prego até de maneira visceral, porque eu sei de onde eu fui tirado. Isso. Quando eu tenho a oportunidade de falar com alguém que, às vezes as pessoas chegam: conta seu histórico, daí na hora que vai ver, um cara que era adúltero, tem filhos de relacionamentos que foram destruídos, causei um monte de mortes por aí, né? Mortes não físicas, mas espirituais, né? Em ambientes. Daí você olha, a pessoa fala assim: nossa, seu testemunho é maravilhoso. Eu falo assim: não, ó, seu testemunho, que lindo. Você casou com 34 anos, virgem, marido de uma só esposa. Eu falo assim: a minha vida era uma vida entregue a mim mesmo. A sua mostra as mãos de Deus guiando seus passos. Isso. Porque se não fosse as mãos dele, você teria vivido uma vida tão depravada quanto a minha. Isso. Então, é da mesma forma que seu amigo falou há um tempo atrás. E eu não gosto nem de ficar exaltando o que eu fui no passado. Lógico que manifesta a glória de Deus, mas é muito bom ouvir histórias assim. Nós temos que dar cada vez mais voz para isso. Porque hoje em dia a gente tem colocado: o cara que foi ex-isso, ex-aquilo, ex-aquilo, em vez de falar daquele que transforma e muda todas as coisas.